Muito bem, vamos falar um pouquinho do simbolismo. Então, este vídeo é para vocês terem uma ideia, terem uma noção de como que o simbolismo funciona, como que ele foi e tudo mais. Isso aqui é um resumão bem básico, não tem muitos detalhes, então vamos prestar atenção no começo, que é o seguinte. Aí, olá, essa realmente é uma apresentação sobre simbolismo. Essa é uma observação. Essa apresentação eu vou deixar disponibilizada no link também para vocês poderem acessar, caso vocês não possam ouvir ou vocês queiram alguma coisa para poder acessar. Então aqui só essa apresentação minha com alguns comentários. Então, bora falar um pouquinho de como que o simbolismo ele de fato começou e tudo mais. E aí a gente começa com uma frase não, esse é um verso de um poema do Verlaine, Músicas de Mais Nada, ou Musique avant quelque chose, mais ou menos assim em francês, que reflete muito uma visão muito daquela coisa do simbolismo estar voltado para a musicalidade. Então, para o simbolismo, importante era a música, porque a música era capaz de evocar ideias. Lembrando que o Verlaine ele era um poeta do parnasianismo francês. Então ele foi um dos escritores que transitou, foi lá para o simbolismo. E aí na França a gente tem que pensar, na verdade todos os movimentos artísticos na real são encabeçados por jovens, mas o simbolismo em especial são pessoas muito jovens que de repente estavam insatisfeitas com todo aquele racionalismo da era da razão, com aquela coisa que o realismo e o naturalismo falavam que, nossa, a ciência, a razão, a medicina vão salvar a humanidade. Só que eles começam a ficar desencantados porque essas mudanças nunca vieram de fato para ninguém. As pessoas mais pobres continuaram onde estavam, as mais ricas continuaram lucrando, então de que adiantou tudo isso? Então eles se voltaram para os valores do romantismo, mas o romantismo também não era capaz de aplacar isso. Então esses jovens começavam a ver o mundo através de um olhar mais simbológico, se vocês preferirem assim. Só que a gente tem que lembrar, ou caso vocês não saibam, entender que na França havia uma crise econômica, na verdade uma crise da Europa inteira, por conta de que você teve a própria mecanização lá do século XIX, deixou muita gente desempregada, você teve a superprodução de mercadorias que não puderam ser escoadas, então tem um contexto histórico muito tenso, muito complicado, muito conturbado aí. E também vai surgir o simbolismo, aí vocês vão ter o chamado simbolismo. E o simbolismo, ele serve para que os jovens eles começassem a aderir a uma estética nova, então, que é melancólica, ela é pessimista e ela é totalmente voltada para o indivíduo, totalmente contrário ao que fazia o realismo, o naturalismo, até mesmo o parnasianismo, de certo modo. Então, dessa vez você estava numa perspectiva muito menos positiva do mundo do que qualquer outra coisa. E a gente pode entender que existem pelo menos 3 formas de artes associadas ao tal do simbolismo. Você tem a literatura simbolista, que abrange na França o teatro e a poesia. A prosa eu já vi em alguns livros, mas não é muito recorrente. A música, ela tem uma importância muito forte no simbolismo, porque muito do simbolismo, muitos dos textos do simbolismo também foram parar na música erudita, e a pintura simbolista, que no caso ela é marcada sobretudo pelo impressionismo. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, eu vou deixar talvez uns links aqui para vocês pegarem sobre o impressionismo, mas eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha, deem uma olhada, porque os impressionistas e os simbolistas eles eram muito amigos, inclusive há quadros em que os simbolistas são pintados, ou melhor, sugeridos nas pinturas. Então o que é mais importante é vocês conhecerem isso, as características. Como a gente caracteriza o simbolismo? E a gente começa com o seguinte.
O simbolismo ele era extremamente místico, extremamente esotérico. Ele buscava, sobretudo, um apelo ao sobrenatural, o que é muito importante, porque os simbolistas, sobretudo quando vieram aqui para o Brasil, essa estética veio para o Brasil, ela é muito menos voltada para o mundo exterior e muito para o mundo interior. E quando você pensa nos fantasmas, nos símbolos de outras culturas, eles são todos simbólicos. Eles trazem uma carga de significação muito maior do que eles aparentam. Os simbolistas são extremamente individualistas, porque o que eles valorizam é o que você está percebendo no mundo, como que você se sente, qual a sua posição. Então, quando a gente pensa em simbolismo, a gente tem que pensar nesses parâmetros, pelo menos. E por isso que eles vão se afastar. O Baudelaire vai escrever um poema em prosa chamado Le Paradis Artificiel, ou Os Paraísos Artificiais, na qual ele diz que o uso de substâncias entorpecentes permite que você evada dos sentidos. Então, quando você começa a ter isso, a ideia que você vai ter no poema Correspondências dele é de que os sentidos podem ser burlados para que você perceba o mundo como ele é. Ou aquela coisa da transcendência e tudo mais. E a linguagem é extremamente codificada. Então se preparem, porque simbolista usa muita figura de linguagem. E não é brincadeira não. Muita figura de linguagem implica hipérboles, metáforas, comparações, paradoxos, sinestesias. Então tem um monte de coisa aqui que vocês têm que prestar muita atenção. Então dê uma revisada na figura de linguagem se vocês puderem. E aí, essa linguagem figurada, como eu disse antes, ela esconde sempre duas camadas de interpretação. Uma superficial, que não parece dizer nada com nada, e uma mais profunda, que sempre vai te trazer uma mensagem de cunho universal, de cunho extremamente pessimista. Não existe nada no simbolismo que reflita felicidade, porque não era o momento daqueles artistas enxergarem o mundo de uma forma positiva. E a gente deve muito a esse cidadão aqui, o Charles Baudelaire, porque ele inaugurou a estética. Ele não era um simbolista, ele nunca se filiou ao simbolismo, mas o As Flores do Mal são poemas que inclusive chegaram a ser proibidos na França, com muita coisa que ajuda a gente a entender o que é o simbolismo. Só que como que o simbolismo chegou aqui? Então esse daqui é um resuminho para vocês poderem se basear. Eu recomendo que vocês estudem depois um pouquinho por fora, caso vocês precisem de informações mais aprofundadas. Aqui o simbolismo deu errado, porque diferentemente do que aconteceu fora do Brasil, no Brasil o simbolismo foi visto como algo muito estranho, e você tinha os parnasianos que ainda dominavam. Então era muito mais interessante você ler um texto que podia ser muito rebuscado, muito bonito, mas ainda assim compreensível, do que você pegar um texto que era muito pobre e que você não entendia nada. E aí eles vão chamar os simbolistas de nefelibatas. Os nefelibatas são aqueles que vivem com a cabeça nas nuvens. Esse é um apelido que ele ganhou no Brasil. Na França, os simbolistas são chamados de decadentistas, porque eles se valem de uma estética que já tinha caído em desuso, que é o romantismo, e eles aprofundam, eles trazem uma profundidade muito grande e uma melancolia muito maior, na qual a questão individual reflete muito o sentimento da época. E aí a gente tem que pensar que no Brasil sempre se preferiu muito a poesia de caráter realista, a literatura de caráter realista, porque o simbolismo é a negação da realidade, ou a superação dela, por um princípio bem metafísico e tudo mais. A gente no Brasil acaba preferindo coisas mais reais. Basta vocês notarem que boa parte da literatura pós segunda metade do 19 é quase tudo de caráter realista. No modernismo vai ser assim, na contemporaneidade também vai ser assim. Nós damos preferência para isso. E também que não negasse esse progresso. Agora que talvez as coisas mudem um pouco. O modernismo também revitalizou o simbolismo lá na figura da Cecília Meirelles, mas ainda é muito pouco.
Então, o parnasianismo ele tem muito mais força do que o realismo e até mesmo do que o parnasianismo tem muito mais força do que o simbolismo, exatamente porque ele está muito mais alinhado com as nossas questões do que com questões externas. E o nosso simbolismo também tem características que diferem um pouco do simbolismo europeu. A gente tem que lembrar que tem dois autores, o Cruz de Souza e o Afonso de Guimarães, que são os dois autores mais relevantes para a gente, porque todos os outros simbolistas eles foram redescobertos muito tempo depois. E mesmo assim eles não têm a profundidade ou o distanciamento que tem um Cruz de Souza da vida com relação ao mundo, às questões pessoais, e o Cruz de Souza ainda aborda a questão de preconceito. Então, ele é um movimento antiburguês, não que na França não fosse, mas aqui, pelo fato de quem está fazendo essa literatura ser gente que está muito afastada dessa realidade burguesa, e também pessoas que estão afastadas da vida literária no resto dos estados, tanto que o simbolismo ele prospera muito mais fora do Rio de Janeiro, que era onde você tinha boa parte da literatura prosperando. Então, o texto simbolista ele é um texto que bate de frente com a burguesia, e aquele antiburguesionismo, aquele anticapitalismo romântico. E ele não queria também um modelo parnasiano. O importante é que ele tinha que ser anti-parnasiano também. Ele era influenciado pelo cristianismo e pelas outras crenças, porque aqui no Brasil nós somos um país católico. Então é inevitável que o nosso simbolismo eventualmente vá se influenciar pelo catolicismo. Sobretudo o Afonso de Guimarães, que latinizou o nome para poder adequar as crenças dele. Então, quase todos os textos dele são uma referência a orações, a missas. E o Cruz de Souza por conta do Baudelaire, que também tem influência da religião. Só que o Baudelaire tem um valor diferente do que tem para o Cruz de Souza. O simbolismo brasileiro gosta muito da aliteração, que é a questão de você repetir sons de consoantes. Então, a musicalidade para os simbolistas aqui no Brasil é muito mais levada a sério até do que mesmo na França. Na França, não que não existisse, mas a musicalidade é diferente. Do contrário do parnasianismo, que gostava muito de usar hipérbato, que é quando você inverte a ordem dos termos da oração, no simbolismo brasileiro, as frases são todas escritas em forma muito simplificada, em ordem direta, de preferência, porque a ideia era que a dificuldade não estaria em entender a frase ou o verso, mas sim de entender o que está por trás daquilo. E existe uma tendência nossa que nós importamos da França, que é a questão do universal, quer dizer, você parte do individual para o universal. Quando você pensar, por exemplo, nas questões de sofrimento, de sentimentos de angústia e tudo mais, é sempre do eu que reflete o mundo. E é um processo muito complexo, tanto que é só no modernismo que as pessoas conseguem entender isso. E a gente deve, sobretudo, ao Cruz de Souza por essa estética aqui no Brasil, porque ele é o maior representante, é uma pessoa que sofreu muito preconceito, até por ser negro. Vocês podem ver aqui na tela que ele era um homem negro, ele era filho de ex-escravos, recebeu educação formal da família dos ex-donos dele, né? Então ele sabe muito bem francês, sabe muito bem latim, era um estudioso muito versado, mas que acabou tendo uma vida muito desgraçada, muito miserável, que não convém contar aqui. E aí, para a gente poder encerrar, então, esse aqui é o vídeo introdutório, esse é um resuminho do simbolismo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem, ou revejam esse vídeo, ou vejam esses slides que vão estar disponibilizados, caso vocês precisem de alguma coisa relacionada a entender os conceitos básicos e tudo mais.